Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, irmã Vanessa. Deus te abençoe e te guarde, Glória a amém? Deus. Vamos Bom dia a orar. todos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por essa manhã, estarmos aqui na tua presença. Nos ajuda, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nos ajuda a nos submeter à tua voz, àquilo que o Senhor tem de direção para nós. Que realmente nós discernamos, ó Pai amado, a nossa vida, possamos nos deixar tratar pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, guarda nossas famílias, nossas casas, a vida do Mateus, da Letícia, Dona Lúcia, Pai, que passou por essa cirurgia ontem, que o Senhor a visite poderosamente, que ela possa sair daquele lugar, em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, nos dá direção, sabedoria e entendimento. Sim, meu Em nome de Deus. Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Quer começar? Amém. Principal. Glória a Deus. Irmãos, ontem a gente deu uma algumas coisinhas assim que a gente falou, e eu fui procurado por uma pessoa falando assim que a palavra foi bem dura, tal, bem difícil, né, para essa pessoa. Só que aí eu falei para ela, e o que isso produziu em você? Aí ela mandou para mim uma foto do que ela estava fazendo. Ela estava retomando as suas tarefas, as coisas que estavam paradas, que ela estava com medo de colocar em prática. Então, eu fiquei muito feliz porque o que acontece geralmente com a gente quando a gente está na desobediência, na rebeldia, na resistência à palavra, nós já não estamos bem. E quando vem uma palavra que nós consideramos dura, geralmente a gente vai se estribar e vai reclamar, vai sair do ministério, vai parar de assistir, depois a gente volta e vira aquela bagunça que, como o apóstolo Éder fala, aqui nunca ninguém fez, mas aí existem alguns lugares que a gente ouve falar que as pessoas fazem isso. Mas aqui ele fala que não, né? Então na rede não tem esse problema aí, graças a Deus. Mas eu fiquei feliz porque essa irmã, ela se posicionou. Então há um chamamento de Deus para nossas vidas, para que nós nos posicionemos através da palavra. Então, e o que eu achei interessante num comentário dela, assim, a palavra foi dura, foi difícil, mas aí ela me colocou numa situação assim bem complicada. Ela falou assim para mim: sob a tua palavra, eu vou fazer isso. Se o pastor está vendo isso, eu vou obedecer. Então ela falou para mim exatamente o que Pedro falou para Jesus: tem peixe lá? Então tá bom. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. A responsabilidade é tua. Eu vou crer na sua voz profética. Agora é com o Senhor, tá? E foi. Mas eu tenho uma convicção plena e absoluta que essa pessoa ela está realmente apta e preparada para fluir naquilo que Deus a tem chamado. Aleluia. Então, eu não estou com nenhum pouco de receio que isso dará errado. Muito pelo contrário, isso vai dar muito certo. Porque todas Aleluia. as vezes que nós obedecemos a palavra, isso dá certo. Isso Aleluia. funciona, né? Então, a gente tem visto aqui cada vez mais as pessoas se expondo. Aquelas pessoas mais duras, mais rígidas, né? Como a minha vida e alguns também, que não são muitos, né? Aqui também não tem muitos, mas são duros. Pessoas assim que a gente tem um negócio já definido, fala, não vou sair daqui, vai ser desse jeito e acabou, vai ter que ser assim e vai e vai. Aí, o que acontece com isso? Quem está se deixando quebrar, está avançando. Quem está resistindo, está paralisado. E aí, qual é a nossa missão? Continuar pregando, ensinando para quebrar. Nosso negócio é quebrar. Então, a gente aqui está falando assim, ano novo e mês principal. E primeiro, a fuga. Êxodo 12, as sombras das realidades eternas em Cristo. Então, por que Deus falou que esse seria o mês principal? Porque eu creio que seria o mês do livramento da morte. Então, tudo começa num livramento de morte, porque teria morte naquele lugar. Então, Deus institui uma rota de fuga para a vida e fala: esse vai ser o mês principal para vocês. Eu vou tirar vocês da morte, vou executar morte sobre os seus adversários e vocês vão começar uma nova rota. Agora, eu vou conversar vocês numa rota de vida. Vou colocar vocês numa fuga para que realmente vocês possam viver a minha presença, a minha manifestação, representando realmente aquilo que Cristo veio depois cumprir lá como o nosso Salvador, nosso maior Cordeiro. Aleluia. Então, eu entendo assim que
Ontem nós passamos por duas situações quase seguidas. Pessoas procurando respostas e soluções para os seus problemas. E nós não temos isso para oferecer. Nós precisamos entender, você que está conosco, que está começando agora, eu não tenho nada para fazer para você para resolver o teu problema. O que eu tenho para te oferecer, a proposta do nosso ministério, da nossa chamada, é resolver você e você vai ter condições em Deus de resolver os seus problemas, em nome de Jesus. Amém. Então, não vem atrás de nós, eu estou com isso aqui, estou com isso aqui, resolve, como que eu resolvo? Não sei como que você resolve. Eu vou saber como você resolve você, como você se limpa dos seus pecados, como você se arrepende dos seus pecados, como você limpa o seu geracional, como você ora repreendendo, como você sai de atmosferas, como você entra em atmosferas. Isso eu vou saber te ensinar e a minha esposa também. Agora, chegar em mim e me dar uma solução, como aquela abordagem que eu falei o ano passado, retrasado. O irmão, depois de não sei quanto tempo, eu escutei ele 7 horas no dia e depois da última mensagem, te desafio a dar uma solução hoje para mim. E eu te desafio a tomar vergonha na sua cara. Porque não tem jeito, gente. Como meu saudoso e finado pai dizia, não tem tatu que aguenta. Não aguenta, nem burro aguenta. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que enquadrar a pessoa na... Cara, eu não tenho isso para você. Então, se você procura um Deus para resolver os teus problemas e para te servir, eu não consigo te atender. Agora, se você está procurando um Deus para você servir, para você ser curado, e depois você exercer essa regência que vai estar dentro de você nos seus problemas, aí o nosso assunto já começou bem. Agora, se você vem atrás de só resolve os meus problemas e me deixa do mesmo jeito, nós começamos esse assunto num lugar péssimo. E eu não tenho nada para te falar. Eu não sei essa verdade, né? Essa a verdade. Eu não tenho nada. Eu vou falar o quê para a pessoa? Se ela insistir nesse caminho, ela vai ter que procurar outra liderança, outra igreja, porque eu não tenho isso. Eu não sei trabalhar assim. Eu não tenho onde me apegar para fazer isso. Porque aí ela vai estar atrás de um curandeiro, de um benzedor, de qualquer coisa, menos atrás de um Deus para ela servir. Ela só quer ser servida, ela só quer respirar, ela só quer para ela. Então nós não temos isso. E eu creio que nessa saída Deus está falando, eu vou dar um jeito para vocês, eu vou ensinar a vocês como vocês me servem. Eu vou estabelecer um jeito. Vocês vão pegar um cordeiro, depois vocês vão matar esse cordeirinho, vão passar o sangue lá. Vocês têm que estar dentro de um lugar. Veja que tem uma rota de fuga estabelecida por Deus à maneira de Deus. Então, ali, Deus estava dando as coordenadas. Mas quem estava servindo a Deus? Aquele povo todo, em obediência. Se algum ficasse para fora daquele lugar, teria morrido junto. Se alguém falasse assim, esse negócio de sangue, de passar, eu vou até matar, vou fazer a comida aqui, nós vamos chamar uns vizinhos, que nem Deus está mandando, mas o sangue eu acho meio chato, meio nojento, passar eu vou deixar. Beleza. Só que você vai morrer. Infelizmente, não tem, Deus não vai ter outra coisa, porque aí nós vamos estar instituindo as regras e vamos estar nos servindo. E aí você se torna responsável por você. Se Deus está falando, passa o sangue no umbral da casa, isso lhe será por proteção. Fica lá dentro e come e tal, e dá um monte de regra. Aí a gente pega e quebra alguma delas, o que vai acontecer? Morte. Sim. Como eu morri um monte de vezes, como você morreu um monte de vezes, e é isso que nós estamos falando assim, vamos ser inteligentes para a gente não morrer? Então vamos obedecer o que Deus está falando do começo até o fim? Então há uma resistência muitas vezes à obediência, por quê? Porque o adversário se levanta para falar assim, não precisa tudo isso. É exagerado. Faz uma parte. Ananias e Safira, não precisa tudo isso daí. Sabe o que você faz? De onde veio aquela ideia, irmão, para Ananias e Safira? Senão da profundeza dos quintos dos infernos, para colocar aquelas pessoas num lugar de morte. O que aquela atmosfera tinha? Um lugar de vida, uma plantação, estava começando um negócio novo, um movimento da parte de Deus para uma entrega total e restrita para a igreja explodir, estourar, para o negócio vir com potência, com força, porque é uma coisa extraordinária. Você pensar aquele contexto, todo mundo vendendo tudo que tinha, depositando aos pés dos apóstolos, e tudo lhes era comum, e todo mundo tinha tudo, e todo mundo era desse jeito. Então, era um negócio fantástico, que hoje, imagina se isso aí hoje iria funcionar.
Meu Deus, a bagunça que viraria. A gente não consegue duas igrejas caminharem juntos para ter o mesmo propósito. Imagina todo mundo que serve a Deus depositar tudo e para ser tudo comum. Hoje a gente não tem a mínima estrutura para viver isso, de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo, de tanto que a gente está perdido daquilo que realmente é a essência de Deus. Mas naquela época, as pessoas estavam entregues a esse ponto. Mas aí vem uma ideia do diabo para contaminar isso. E ele fala para Ananias e Safira, faz o seguinte, não fica fora do negócio. Você não vai ficar fora. Vende, põe um pouco na poupança, porque se esses caras estiver louco, vocês têm como recomeçar a vida de vocês, vocês vão sair bonito na foto lá e tem uma foto bonita aqui. E acabou. E aí o que acontece? De novo, morte. Porque ou nós vamos nos entregar totalmente àquilo que Deus está pedindo, ou não vai acontecer nada. É melhor você ficar com tudo que você tem. Porque é o que nós temos falado, ó, se você for ofertar sem entendimento, fique com a tua oferta e vai comer um churrasco. Se você vai entrar nisso sem entendimento, sem entrar na totalidade, sem a total entrega, não entre, fique do jeito que você está, que é o que Pedro falou para Ananias. Cara, a casa era sua, o dinheiro era seu, estava no teu poder, ninguém foi te pedir nada. Por que você não ficou com o que você tinha e só ficou na igreja de boa? É isso que Deus está falando hoje para nós. Por que você quer se envolver pela metade, ou 2/3, ou sei lá quanto? Porque há uma porcentagem que o diabo contamina na nossa cabeça e a gente toma aquilo como verdade. Então, essa contaminação é que tem nos trazido morte. Porque depois a pessoa ainda quer argumentar, mas eu fiz tudo o que Deus mandou. Você não fez. E eu não fiz, porque é impossível fazer tudo o que Deus mandou e morrer. Aqui era impossível para esse povo fazer exatamente tudo o que Deus mandou, a maneira que Deus mandou e ter morte. Não tinha como. É assim que mata, é assim que fica, é nesse lugar, come assim, não deixa nada, o que sobrar queima tudo, não come cru, não come cozido em água. Então tinha toda uma rota estratégica da parte de Deus, cada ponto para a gente poder fazer a coisa funcionar. Mas aí nós queremos fazer o nosso jeito. E aí esse espírito de Ananias e Safira, esse espírito de rebeldia, de desobediência e de não querer ficar, não, eu quero participar da Páscoa. Então, mas participa direito. Ah, eu quero fazer parte desse ministério. Então, faça direito. Eu quero entrar nesse negócio. Entra direito. Ah, mas é muito pesado. Então, sai. Pastor, disso aqui eu não vou participar. Não tenho estrutura, não tenho emocional. Eu não tenho fé, não tenho entendimento. O ano que vem eu volto. Vai em paz, irmão. Vamos orar por você. O ano que vem você volta na Páscoa. O ano que vem você volta nesse projeto. Então, é melhor a gente parar e nos reestruturar para voltar depois direito, do que ficar sempre funcionando na nossa porcentagem. Porque isso está contaminado por influências de demônios mesmo. Sim. Ideias do inferno, que vai nos trazer morte, não tem como. Então, em nome de Jesus, que essa Páscoa, que esse mês principal, que nós entendamos isso. Deus tem uma data para mim, Deus tem um dia, Deus tem um mês, Deus tem um ano. É algo principal. O que ele está falando? Principal, presta atenção nisso. Isso aqui vai ser a base da sua existência. Virada. Isso aqui vai ser o negócio que vai fazer com que você avance. Então, tome posse desse principal. Dê atenção para isso. Preste atenção nos detalhes. Não se perca desse negócio. Ontem foi uma guerra para passar a administração de ontem da minha parte. Da minha também. Meu Deus do céu. Parecia que eu estava falando aqui e ninguém estava me entendendo nada. Dava a impressão que todo mundo ia sair de repente e falar assim, pastor, amanhã nós volta porque hoje não deu. Hoje está nuvem. Aí depois começaram a chegar alguns, como é que fala aquela palavra bonita lá? Feedbacks. Aí eu comecei a falar, bom, então entender, então deu tudo certo. Mas foi uma guerra violentíssima. Fazia um tempinho já que eu não passava por ela. Teve uma pregação na igreja que eu até perguntei para a irmã Maiara, Maiara, eu falei alguma coisa que deu para entender domingo? Porque ela veio no atendimento acho que na terça. Falei, viu, domingo. Eu falei coisa com coisa assim, não, falou, entendi, falou lá. Falei, ah, tá bom. Por quê? Eu falei, cara, porque para mim eu estava mais perdido que no seu. Eu não sabia nem o que eu estava falando mais. E ontem foi um ataque desse tipo. Eu não sabia, eu sabia o que eu estava falando, mas a impressão é que estava tudo vazio, tudo desencontrado, tudo desencaixado, que não tinha nexo com nada e nada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, então, com certeza. nós precisamos guerrear, porque Deus está falando, Deus está trazendo,
uma coisa firme para que nós avancemos. Então, é uma cultura nova, é um jeito novo, é um negócio totalmente diferente. O que Deus fez aqui, para a cultura deles, era absurdo. Negócio de matar bicho, passar no umbral e fazer uma coisa, e come desse jeito, e não faz assim, chama vizinho. Às vezes você nem curte chamar ninguém na sua casa. Eu tô falando, se tiver pouca gente, chama um vizinho. Fiquei pensando nisso aí. O eclipse foi forte. Porque como eu tenho essa coisa que eu estou rompendo agora, né, de sociável, de ir na casa, de receber gente na minha casa, que para mim foi sempre um mundo muito impossível de fluir. Então, o que acontece? Cara do céu, chama a gente para ir na sua casa, ou vai na casa de alguém comer, meu pai. É uma guerra. São desafios que se levantam para a gente romper. Mas para trazer o quê? Vida. Pastor, está levantando uma guerra. Ótimo, obedeça que isso aí é vida. Às vezes as pessoas se assustam assim com a gente, porque ela vem com aquele quadro, assim, ô irmã, estou feliz. Pastor, você está feliz, turma, porque está dando certo, o diabo está resistindo, o diabo está vindo com tudo isso daí, e está acontecendo tudo isso porque nós estamos mexendo no mundo espiritual e está dando certo, estamos avançando, então eu estou feliz. Nós precisamos ficar felizes quando a coisa vira de ponta cabeça e vira aquela coisa e tudo ataque para todo lado. Então tá ótimo, porque mexemos com o mundo espiritual, mexemos com o adversário, estamos recebendo contra-ataque, estamos na guerra do lado certo e vamos vencer. Por isso ficamos felizes, porque temos confiança que vamos vencer. E acabou. Temos certeza que sairemos desses lugares, entraremos em outros lugares e vamos dar certo. E é isso que nós vamos fazer. Amém? Pastora Fátima, em nome de Jesus. Amém. Então, a respeito de ontem, o ataque que recebemos, né? Então, começou antes, né? Esse ataque, oramos, repreendemos ali algumas coisas, não é? E na hora mesmo, depois os irmãos viram alguns comandos que nós demos. Por conta do quê? A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Tem Bíblia que fala baluarte. O que é um baluarte? É um lugar que tem uma defesa, uma estrutura de defesa, mas ao mesmo tempo tem é um lugar armado que lança as suas flechas contra aqueles que estão chegando. Sabe aquele filme de Forte Apache que tinha aqueles fortes lá que tinha, onde vinha alguém, denunciou a idade. Engraçadinho. 1952. Forte Apache. Esse filme de faroeste, né? Quem assistiu? Margarida, Maria Dirce e Fátima. Meu, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Mas eu quero dar essa... Então, tá vendo? Então, e essa parte é exatamente isso. Vai se levantar uma resistência. Então, vem flecha, vem tiro. O adversário, ele vai resistir. Porque nós estamos chegando no território dele. Nós vamos bater numa cultura. Nós vamos bater, confrontar estruturas de pensamento. Então, não adianta a gente achar que o adversário vai ficar de braço cruzado e falar, ai, que bonitinhos, estão vindo me desalojar. Não, ele vai fazer cara de mal e vão partir para cima. É o confronto. Vai haver uma colisão, como tem gente que fala, uma colisão profética, não é? A gente procura não dar muito lado para essas coisas, para a gente não entrar nos jargões evangélicos, né? Mas vai haver uma guerra, vai haver uma luta mesmo, porque nós estamos confrontando. Então, nós precisamos ficar atentos em relação a isso e não sermos passivos. O pastor Alexandre estava pregando a semana passada, e quando ele falou assim na palavra, nós somos muito passivos com a afronta que nós recebemos. E é muito verdadeiro. A afronta está chegando, não é um confronto, é uma afronta. Quer dizer, é mais grave do que um confronto. E nós continuamos passivos. Aquele negócio está nos machucando, está nos ferindo, e nós continuamos passivos. Eu estava comentando ontem, no bate-papo com Jesus que a gente tem aqui na igreja às quartas-feiras, em relação a um problema que eu passei, a respeito de mexer, fazer a unha. Então, a pessoa foi machucando meu pé, e eu fui ficando passiva. E aquela dor, com muito custo, eu consegui falar, está machucando meu pé. Você já tinha tirado um monte de bife. E eu aflita, meu pé até encolhido, assim, né? E aí, o que aconteceu? Com muito custo, eu falei, está machucando. Aguenta, mulher. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Passei a usar unha postiça. Hoje eu estou sem, né?
mas passou uma unha postiça. Não quero mais ir em manicure. Sabe por quê? Porque a dor faz com que nos escondamos. Uma dor que normalmente vem revestida de aguenta calada. Me entendem? Então, isso nós precisamos aprender, porque isso é uma afronta. Como assim aguenta? E ontem o cara falou que é interessante, que nos torna artificiais. Isso, artificiais. Porque, no caso, eu não preciso das unhas postiças. Eu gosto na minha mão, o formato das unhas que o senhor me deu, eu gosto, acho bonito. E aí, de repente, eu tenho que colocar uma unha um pouco mais larga para caber certinho. Então, eu estou lá, com as minhas caixinhas de unha postiça. O meu pé, se eu quiser, eu mesma vou fazendo, que eu detesto, eu não gosto, porque eu não sei fazer, não fica do jeito que eu quero. E por quê? Porque eu me submeti a um lugar de extrema dor, certo? E não tomei providência. O que eu deveria ter feito? Falar, olha, eu vou deixar, então, Deus abençoe, muito obrigada. Mas o que aconteceu comigo? Por que eu não me manifestei? Eu sou crente, eu sou pastora, eu não posso falar nada para a mulher. Quem falou isso? Que transformação do Cristo vivo? Ela quer que você sinta tanta dor assim, para você manter aquela pessoa. O sacrifício é de Cristo. Ainda que eu tenha que passar por determinadas dores, Deus tem as dores certas para passar. Não é uma dor de omissão dessa. Porque eu passei a dor calada, só falei esse pouquinho aí, e vê se a pessoa está na igreja. Não está. Então, amados, são coisas de engano na nossa vida. Às vezes, por nós andarmos numa atmosfera de religiosidade, nós, sim, irmã Dirce, uma indignação santa precisa vir sobre nós. Mas por conta do ambiente da religiosidade, por causa do cargo que temos, ou porque eu sou crente, a pessoa vai se escandalizar, achamos que ser crentes é ser bobinhos, é ser tolos, é sermos ingênuos. Ser inocente é uma coisa. Que vamos ganhar alma. Vamos ganhar, né? Deixa eu cortar meu pé, que ela vai ver que eu sou gente boa, vou continuar, porque eu vou ganhar a alma dela. Nunca vi ganhar nenhuma, assim. Então, Pensa numa ilusão. Uma ilusão, amados. Por quê? Porque a religiosidade faz isso. Porque se eu falar para ela, vai ficar machucada. Machucada, já estou com o meu dedo sangrando, sangue, fogo, não é? Então, quer dizer, são coisas que às vezes a gente vai vivendo e não damos conta que é religiosidade pura. É passividade. A afronta chegou e nós não tomamos providência. Bom, vamos lá. Vou falar um negócio rapidinho. Uhum. Todas as vezes que eu fui ganhar alma, eu pagando o preço, só prejuízo. Esquece isso. Eu vou fazer isso aqui para o meu filho porque eu vou ganhar alma. Você não vai ganhar. Eu vou fazer isso aqui. Não vai ganhar. Ou é Jesus que vai ganhar ele, ou você prega a palavra e ele vai vir pela palavra, ou infelizmente não virá. Porque através do seu sacrifício, se nem o de Jesus está atraindo ele, imagina o seu, que é corrompido, que é estragado, que não presta para nada. Não tem como. Então, já tentei financiar coisa para prender pessoa perto de mim, para ganhar para Jesus, já fiz, já gastei dinheiro, já gastei tudo que vocês pensaram. Tentou dar cargo, nem dar... igreja, mais em lugares, né? Fora, e você vai atrás e vai, não adianta, não adianta. Então, a pessoa ela vai ser tocada de alguma forma. Então, é orar e esperar Deus fazer essa obra mesmo. E tenha bastante cuidado, porque esse foi um caso muito óbvio, não é? Eu não consegui discernir por conta da minha própria estrutura de raciocínio. Mas tem muitos casos que há uma sutileza mesmo do adversário. E nós achamos que tá tudo bem. Não, eu estou fazendo o melhor. E estamos debaixo de um sofrimento, de um jugo, de uma carga de crueldade. Não, eu sou crente, eu tenho que manter. Eu sou boazinha, eu vou dar outra face, eu vou fazer. Cuidado. Cuidado, porque quem ajuda a gente a dar outra face é o Senhor. Então, não dê a outra face, se Deus está falando para você, isso é injustiça, isso é corrupção, isso é manifestação das trevas só para te judiar. Estão subindo na tua cruz. Tenha muito cuidado no limite que Deus coloca entre a nossa ingenuidade e tolice do que aquilo que verdadeiramente seja dar a outra face. Qual a perseguição que Cristo estava sofrendo para que eu desse o meu pé para arrancar tudo a carne do meu pé? Jesus não está sofrendo perseguição nenhuma. Ele vai mandar a gente dar outra face quando há uma perseguição a Cristo. Então, vamos ter cuidado com os princípios da palavra para não entrar nesse caminho tão cruel de religiosidade. Estou dando aqui o meu testemunho para vocês. Aí, então, vamos lá. Nós fizemos um resumo para a gente poder ter um direcionamento de como nós vamos estabelecer esses dias de caminhada. Então, vamos lá.
o Ano Novo, nós já fizemos isso já, no dia 8, né? A respeito do Ano Novo, estamos entrando num período novo. É o principal. Por quê? Porque tem uma mudança de morte para a vida. O pastor Alexandre já explicou, que é a fuga desse lugar. E nós estamos indo para outro lugar. E esse lugar tem a sua própria manifestação. Não são as manifestações desse lugar que nós já estamos subindo. O que quer dizer igreja? O que quer dizer a palavra eclésia no grego? Quer dizer, sabe o quê? Para fora. Então, Jesus, ele continua com o mesmo pensamento. Fuga do Egito, fuga do mundo. Meu povo, Israel de Deus, meu povo, minha igreja, saia para fora. Fuga, foge desse lugar, porque aí não tem nada para vocês. Vocês são peregrinos e forasteiros neste mundo estranho. Amém? Aí depois, em quem confiamos e a quem temeremos. Nós nos gloriaremos na identidade de Cristo, no nome de Cristo, e não naquilo que fazemos. Foi o que abordamos ontem. Agora, de onde nós estamos saindo? Nós estamos saindo de um lugar de cativeiro, de um território. Precisamos sempre entender isso. Nós estamos saindo de um território chamado Egito, Babilônia, ou qualquer outro território que você queira dar o nome. Nós vamos colocar esse território principal, que é o mundo. Estamos saindo, em primeiro lugar, do mundo. E depois estamos saindo de toda a cultura que esse mundo quer nos oferecer. Uma cultura velha. Lembre-se sempre de Naamã. Entrou num território de santidade, mas trouxe na mochila a sua cultura. Teve que ser confrontado até deixar sua cultura e fazer aquilo que Deus estava mandando. Essa é a proposta do Senhor. Nós temos alguns projetos que chamam exatamente Naamã. Por quê? Porque foi algo muito marcante para a vida do pastor Alexandre, Deus falar para ele, olha, você está entrando num lugar novo e está trazendo cultura velha, você vai ter que decidir. Eu não vou poder estabelecer vinho novo no odre velho. Entenda, o que eu estou fazendo é novo, você vai ter que decidir. Entendemos isso? Então, essa parte, entramos nas festas do Senhor, começamos pela celebração do Ano Novo. E agora, na Páscoa, é porque Deus está nos transicionando mesmo, de um lugar espiritual de morte para marcações de vida. E ele estabelece agora a Páscoa para falarmos, o Cordeiro de Deus é a porta, passem por ela, e a partir disso, continuem recebendo da minha cultura, do meu governo, do meu modo de pensar e de agir, e vocês terão vitória. Amém? Já foi colocado aqui pela pastora Joselma, crede no Senhor, nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Vamos lá. Para quem é a Páscoa, amados? Então, precisamos ter entendimento. Para quem é a Páscoa? Em primeiro lugar, a Páscoa é para os homens, para nós. E em segundo lugar, a Páscoa também é para o Senhor, para ele ser saciado no seu amor. Amém? Isso é muito tremendo, porque hoje cedo, na hora que eu estava escrevendo, já tinha até terminado, já estava quase para imprimir e mandar para os irmãos lá no grupo. Me veio, a Páscoa é para o Senhor, para que ele se satisfaça de nos ter novamente em seus braços, ter um povo santo, uma nação, uma eclésia, ter uma igreja, uma noiva, uma esposa que celebre com ele tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele pode fazer e ficar com ele no tempo eterno. Então, a Páscoa é para isso, para nos resgatar daquilo que nós havíamos nos perdido. Então, celebre a Páscoa com esse entendimento. A Páscoa é para o meu Deus, para ele me ter de volta. Em Cristo Jesus, ele me teve de volta. Agora ele está me entregando, junto com Cristo, todas as outras coisas. Então, vou celebrar, porque ele se entregou. Então, a Páscoa também é para o Senhor. E é para nós para quê? Para nos livrar da morte. Então, se a Páscoa é para livramento de morte, nosso Deus estaria longe de nós, porque estaríamos contaminados com a morte. Ele é vida. Então, ele fala, eu entrego alguém. Veja lá, para que é a Páscoa? Não, para quem é a Páscoa? Para quem crer e obedecer. É para famílias e é para o Senhor. Aí nós vamos parar um pouquinho, depois nós vamos chegar na parte da substituição. Então, em tudo isso nós vamos ver o Cordeiro de Deus passando nessa festa, de maneira maravilhosa. Amém? Então, para famílias. Por quê? Porque Deus, nosso apóstolo, está entrando às 8h30 e ele está falando exatamente isso. Olha, a festa é para a família, conserta a tua casa, conserta a sua família. Porque Deus falou para você, esse é o primeiro mês, esse é o mês principal e é o primeiro mês do ano. Vocês têm 10 dias, 14 dias, vocês vão ter, porque o cordeiro vai se assentar à mesa. Ele vai ser servido. Então, arrume a sua casa. Então, nós temos essa condição em Deus de arrumar a nossa casa.
Ah, pastora, mas sabe o que que é? Meu filho está brigado comigo, minha mãe está brigada comigo. Tome a iniciativa de consertar. Você toma a iniciativa. Você que está aqui me ouvindo. Não é quem não está me ouvindo, não. Ah, então, né? Ah, se meu marido estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui, que bom que seria essa palavra. Não, essa palavra para você. E para aqueles que estão aqui ouvindo. Está com um problema em casa, tome a sua providência. Ore ao Senhor, fale, Senhor, como que eu vou abordar para tirar a inimizade da minha casa? Já que o Senhor está me chamando para ter comunhão, preparar uma mesa para o Cordeiro, então tome a iniciativa. Amém? Aí depois, para quem é a Páscoa, para a família, se você tem o alvo de resgatar a sua família, prepare a sua família para o Senhor. Veja bem, Raabe, que nós falamos esses dias, ela teve esse cuidado. Ela preparou a família dela para ficar debaixo do fio de escarlata. Agora, nós somos crentes e estamos com um problema dentro de casa e não queremos resolver o problema por conta dos nossos argumentos orgulhosos. Então, eu celebrei já a Páscoa sozinha, mas eu já fui atrás do meu esposo. Falei, olha, vai fazer a Páscoa. Ele falou, não tem entendimento disso, nem quero, tal, tal. Beleza, o ano passado nós celebramos a Páscoa, mas havia uma tentativa real da minha vida para que ele celebrasse comigo. Então, eu não estou falando isso porque sou modelo, eu estou falando isso porque é possível fazer algo para termos paz dentro da nossa casa. Porque o Cordeiro ele vai trazer livramento e paz. Então, nós precisamos criar um ambiente onde ele venha para que ele não repouse o sangue dele sobre corações que não estão arrependidos. Corações que não estão com vontade de verdadeiramente passar o sangue do Cordeiro nos umbrais. Porque se nós vamos passar o sangue no umbral, vamos estar com pecados voluntários? Vamos estar com aquela ira, aquela mágoa, aquela rixa? Aí eu vou celebrar a Páscoa. Paulo fala, mas sem os ázimos do fermento. Celebre a vossa Páscoa com um coração novo. Estou falando muito alto? Perdão. Aqui Paulo fala ainda assim, ó, Cristo, a nossa Páscoa, é sacrificado por nós, para celebrar a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e maldade. Então, se nós vamos colocar o sangue nos umbrais, agora por memória, porque o Cristo vivo já fez o sacrifício, estamos lá lavando os nossos pés, numa lição de humildade, como Cristo estava ali falando para os meninos, ó, eu vou celebrar a Páscoa, a palavra minha já está em vocês, então, olha, eu vou lavar os pés de vocês. E aí, nós não queremos que Cristo lave os nossos pés e vamos caminhando com os pés sujos diante de Deus e vamos falar, eu vou passar o teu sangue no umbral, vou comer do cordeiro? Como assim? Um pecado voluntário? Como vamos apresentar diante de Deus se a torneira do sangue de Jesus não pode ser aberta porque não há recipiente para receber o sangue? Ele não vai colocar o sangue dele em lugar que o sangue dele não é bem-vindo. O sangue de Jesus tem propósito para descer sobre nós. É para justificação. Justificação de pecados. Pecado e pecados. O pecado original, que ele fez na Páscoa, quando ele morreu na cruz por nós, ele se entregando como Cordeiro perfeito, e depois nas memórias que ele criou. Agora, estamos com memoriais de pecados, no sentido de limparmos-nos dos pecados, e aí não queremos fazer isso, porque o nosso coração está endurecido pela soberba, pela raiz de amargura, pela justiça própria, pela idolatria, pela egolatria. Não vai funcionar. Amém? Acontece uma coisa que me chama a atenção, assim, quando a pastora está falando, não é tanto o volume que ela muda, mas muda o timbre. E o meu tímpano, aqui do lado, ele sente essa mudança. E, coincidentemente, o Zoom também sente essa mudança. E esses dias a irmã Beth Brasil falou assim, tá cortando, porque o Zoom, ele não aceita, não sei se é a parte de configuração que é, mas ele não aceita certos tipos de sons, se você orar mais alto, tiver algum grito, ele corta, ele fica tudo cortando. Então, o que eu estou fazendo agora? Quando eu percebo que o timbre mudou, eu dou um toquezinho nela para já não interferir na gravação. E que nem agora há pouco eu fiz assim, tá muito alto? Tá, ela diminui. Não só o alto, mas o timbre que nem eu estou falando. Mas aí o que acontece? Para quem está antenado, é impossível que o Espírito Santo não faça você ouvir um timbre diferente, que é a hora de você acertar o seu tom de voz. Então, é exatamente disso que Deus está falando isso aqui. Eu vou acertar para que vocês me ouçam da forma certa. Para que vocês tenham, e para que vocês tenham o ouvido de vocês sensíveis ao Espírito. E sensíveis também à tua própria voz. Porque o que vai incomodar o nosso tímpano? O nosso próprio timbre contaminado. Porque a voz do Espírito, ela vai fluir.
Agora, quando entrar a tua voz, quando você perceber que teu ouvido está dando algum problema, pode ficar atento que ou é a voz do diabo ou é a tua própria voz tentando te levar para o lugar errado. Sim. Então, aqui nós iríamos perder a qualidade da gravação, do som, tudo porque o timbre dela mudou. Então, fica na frequência do Espírito Santo. Mudou o timbre, para e vê o que está acontecendo. E nós, muitas vezes, não nos importamos com a mudança de timbre. Ah, deixa assim mesmo. E aí nós vamos ter consequências, porque vai interferir na frequência e na voz que nós estávamos ouvindo. E vamos perder o negócio. Sim. Então, dessa palavra de Naamã que a pastora estava falando, se você for olhar na Páscoa, se você for olhar na prostituta Raabe, se você for olhar na Bíblia inteira, nós vamos cair sempre na mesma coisa do que Deus falou comigo no Naamã. Comece e termine na mesma linha de raciocínio. Aleluia. De Naamã, o que Deus estava falando comigo? Naamã começou bem, na humildade como leproso, mas logo ele se perde no meio do caminho e volta a ser chefe do exército. E chega na porta do profeta como chefe do exército e não como leproso, e não é recebido. Então, nós precisamos entender que comece e vá até a porta do profeta, até a porta de quem vai resolver o teu problema, na mesma linha de raciocínio. Leproso. Então, nós precisamos entender que nós temos que... Não sei. Pode falar. Nós temos que entender que Deus vai ter uma linha de raciocínio. Então, como que é a Páscoa? É assim, assim, até o final. Como que a prostituta Raabe conseguiu o livramento? Os espias deixaram uma orientação para ela. E ela teve que cumprir aquela orientação, de assim até o final. Então, o que eu entendo? Que nós precisamos pegar e ter uma coerência naquilo que nós vamos fazer para nós não nos perdermos. Porque o que a pastora estava falando, para quem nunca ouviu isso, quando eu vim para o apóstolo Éder, eu já tinha essa palavra de Naamã. Eu fui falar com ele. Só que eu falei para ele assim, o que você fala para mim, me ensina, mas não me alimenta. Eu posso te ouvir, ficar com você, mas também ouvir o fulano e o fulano? Ele falou, beleza, cara, vai ouvindo aí e a gente vai conversando. E desligamos o telefone. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou comigo assim, você percebeu o que você fez? Eu falei, não. Falei, cara, você foi falar pro apóstolo que você quer caminhar com ele, que você está lá, mas que você quer ouvir outras pessoas. Você está mudando de reino e querendo levar a sua cultura. Você quer a cultura dele ou você quer já ficar na sua? Porque se você quiser a tua cultura, fica onde você está. Você não precisa ir atrás dele. Você não precisa colocá-lo num lugar ridículo desse que você fez. Aí eu liguei para ele novamente, pedi perdão para ele, falei, apóstolo, está assim, assim, Deus falou comigo, eu estou querendo mudar de reino, mas não estou querendo mudar de cultura, então eu vou ficar só com o apóstolo, vou ouvir só o apóstolo e tal. Não, beleza, então estamos juntos, e me ativou, entendeu? Então você precisa entender que voz você vai estar disposto a ouvir, porque se você está mudando de reino, vai ter mudança de cultura. E às vezes a gente quer ir para o lugar e continuar com as nossas culturas, continuar com as nossas linhas de raciocínio. E a Páscoa não vai funcionar na tua vida. O cordeiro não vai ter o efeito sobre você, porque você não fez o negócio do começo ao fim. Faltou alguma parte da orientação de Deus. Então, o que acontece? Ficou para trás. Voltamos a ser chefe do exército. Então, Naamã chegou na porta de Eliseu, chefe do exército, com comitiva, com um monte de oferta, coisas que impressionaria qualquer um. Só que para Eliseu, ele não vai nem receber. Ele fala assim, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Mandou o empregado dele falar. Ele nem foi. E aí Naamã fica louco, porque nós ficamos loucos quando somos confrontados à nossa cultura. Nós ficamos desesperados. E aí se levantam os argumentos. Mas na minha terra tem rio melhor. Se fosse para vir de lá aqui só para isso, ele não me recebeu. Eu pensei que ele ia se manifestar assim. Eu pensei que ele fosse fazer assado. Ele pensou tudo que ia acontecer na cultura dele que não serviu para nada. Sim. Nós pensamos que nós vamos ficar nos expondo à cultura velha, que nós estamos nessa porcaria que nós estamos e estamos dando tanto valor para essa cultura velha. E não queremos nos expor à nova. Então era isso que eu estava fazendo. Se a sua cultura antiga é tão boa, por que você está atrás de mim? Se aquilo que você já tem de Deus é tão imprescindível, ao ponto que você não pode deixar para trás, então, irmão, segue lá, coloca aquilo lá para funcionar e toca o seu barco. Então, foi ridículo o que eu fiz com o apóstolo. Graças a Deus que Deus me deu essa palavra e ele lá foi tocado pelo Espírito Santo para me perdoar
e me liberar para funcionar. Eu teria atrapalhado todo o meu processo. Todo. Pela falta de sabedoria, pela falta de temor, pela falta de entendimento que eu me comportei. De não ser humilde, de ir falando as coisas sem pensar, sem processar. Eu não falei com o meu coração altivo, mas eu achava que era normal. Talvez você pense, assim, mas é normal, eu vou fazer isso, isso não dá mais. Ou você vai fazer isso ou aquilo. Deus está te chamando para um novo de verdade. Para você justamente tirar tudo aquilo. Não que aquilo que eu tinha não presta. Não que aqueles pregadores são do diabo. Não é isso que Deus está falando. Mas Deus está falando assim, viu? Você está mudando, você vai aprender algo novo. Então fica nisso. Porque vai ter essa mistura, vai fazer esse Frankenstein espiritual aí, não vai funcionar. Você vai fazer um monstro. Pega um pedaço de um lugar, um pedaço de outro, uma cultura aqui, uma palavra aqui. Tudo que vai ficar. Ah, mas é tudo palavra. Então, mas choca, porque as pessoas têm uma rota profética. Sim. O Ministério Morra tem uma rota profética para quem está andando aqui. Não adianta ele ficar aqui, escutar lá e querer trazer cultura para cá e levar, porque não vai funcionar. Então, você está aqui, é aqui. Se você crê que Deus te colocou aqui, creio. Então, irmão, é aqui que vai ter um negócio para você. Ah, mas essa cultura é muito pesada para mim. Então, você vai estar no lugar errado. Ou você não vai estar querendo se submeter àquilo que Deus quer. Eu estava achando que aquilo lá é muito pesado para mim. E, na verdade, é o que está me sarando. Aleluia. Então, talvez o que você acha que é muito pesado para você é o que vai te sarar. Eu falei isso também naquela época. O que mais nós resistimos é o que provavelmente tem a nossa resposta. Sim. Que é o que eu mais resisti, era minha esposa. E a resposta da minha vida, de tudo que ela me ensinava e falava, estava naquilo que Deus tinha dado para ela e que eu resistia. Sim. Então, quem eu mais resisti é o que mais tinha realidade espiritual para me passar. Então, sonda a tua vida que provavelmente você vai achar o que você está mais resistindo, o que você mais fala, não quero, isso eu não vou fazer, isso eu não vou mudar, isso eu não vou entrar, provavelmente a tua resposta está nisso. Pastor, misericórdia, misericórdia mesmo, porque dói para arrebentar. Pensa no negócio doído. Dói. Mas é o que vai te curar. Porque doendo já tá, irmão. A gente não entende isso, porque você já tá, eu já tô arrebentado. Aí a gente não quer entrar nesse novo porque dói, mas já tá doendo. E não, estamos sem expectativa de mudança. Então, passe por esse momento de dor e deixe o negócio acontecer. Eu fui olhar aqui a diferença de... Nós não vamos passar nem 10% disso aqui hoje, hein? Glória a Deus. Eu fui ouvir aqui a parte de confronto e afronta. Confrontar, portanto, não é afrontar. Confrontar é ficar frente a frente, é sentar junto e discorrer sobre um assunto do qual se discorda com a finalidade de ajustar o relacionamento, de se chegar a uma concordância. O confronto, portanto, visa ajustar e aproximar, enquanto a afronta visa ofender e subjugar. Então, o que eu passei naquela época foi um confronto de Deus na minha vida. Mas eu poderia ter recebido como uma afronta. Se eu recebesse aquela orientação do Espírito Santo, você viu o que você fez? O que você falou, o que você acabou de falar? Se aquilo para mim fosse uma afronta, como eram as palavras da minha esposa, ela estava me confrontando, mas o meu ouvido contaminado ouvir o confronto como afronta, eu vou correr, eu vou brigar, eu vou estribar. Quando o meu ouvido foi sarado e pôde ouvir o confronto, aí ajusta o relacionamento, aproxima, sara, cura. Mas não tem como nós sermos sarados sem o confronto. Não tem esse melzinho na chupeta. Ai, pastor, eu quero uma vidinha assim, tão dengozinha, tão bonitinha. Sabe aquele... Não tem jeito. Uma vez nós fomos fazer uma visita para uma moça bem nova, acho que já tinha 2 ou 3 filhos, e a casa e marido e um monte de coisa, ela era nova mesmo, 19 anos, era nova, 20 anos no máximo, com 3 crianças já, engravidou muito jovem na primeira vez. E a gente foi conversando. Aí eu falei para ela assim, acho que era uma sexta-noite, falei para ela assim, na verdade, o que você queria hoje? Você queria estar com o dinheiro da mamãe no shopping, comprando melissa e comendo McDonald's, assim, exatamente isso que eu queria. Falei, mas não dá mais, irmão. Você tinha que ter pensado isso antes. Porque com a idade que você tem, talvez até a mamãe desse dinheiro para você comprar uma melissa e comer esse McDonald's antes. Mas você não podia ter 3 filhos, um marido e uma casa para você cuidar. Agora você vai ter que assumir a responsabilidade daquilo que você fez. Não tivesse feito sexo,
para não ter os filhos, não tivesse casado, não tivesse assumido tudo isso, aí você estaria lá no shopping, passeando, bonitinha, toda cheirosinha. Agora você está aí, ó, tudo coisada, porque você está louca, porque a pessoa não quer assumir a responsabilidade daquilo que ela mesma fez. A minha esposa fala, agora a pessoa fez a bagunça lá e quem que vai resolver? Ela vai ter que encarar isso. Ela quis se relacionar, ela quis, ela engravidou uma, ela engravidou duas, ela engravidou três, ela casou, ela ficou, agora ela quer comprar melissa e comer lanchinho no McDonald's no shopping, pagar de cocota. Não é mais cocota, acabou, entendeu? Cocota é velho Cocota é também. velho, porque eu aprendi que ser. Então, o que acontece? Fica esse negócio aí, não dá mais. Agora vai ter que assumir o negócio de frente. Então, a gente corre do confronto, mas é isso que vai trazer a solução e a saída para nossas vidas. Amém? Amém, amém. Eu creio que é isso aí. Eu queria ler o negócio da menina ali, Ah, tá aqui, já da Luísa. coloquei. Aqui, ó. Luíse. Glória a Deus. Vamos ler aqui, ó. Se alguém participar da Páscoa, aqui, ó. Pastores, eu entrei atrasada, então não sei se vocês já falaram sobre isso, mas todos podem participar da Páscoa? Familiares que abandonaram ao Senhor, se quiserem? Isso não traria condenação para eles? Esse é a pastora Fátima. Depois nós vamos ler segundo Crônicas, capítulo 30. Aqueles que não conseguiram se preparar para a Páscoa. Como vamos lidar com isso? Amém? Em nome de Jesus. Tudo há uma sabedoria de Deus, há intercessão, há alguém que possa se colocar na brecha. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, mais para frente um pouquinho. Aí, para quem é a Páscoa, já falamos, para as famílias, para o Senhor. Mas para que é a Páscoa? Segundo Crônicas 30. A Páscoa do rei Ezequias. Mas para que é a Páscoa? Para uma substituição. É por isso que nós precisamos entender que Cristo está falando, havia um decreto de morte, então eu estou substituindo a morte pela vida. Então, alguém tem que morrer. Quem vai morrer? Eu. Eu, como Deus, morro para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E aí, vai lá. Está em 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, Deus está falando para nós. Há uma substituição na Páscoa, que já lemos aqui Paulo falando. Ele é a nossa Páscoa. Então, ele está sendo a nossa passagem. Jesus é a porta da passagem para o céu. O que é Páscoa? É Pessá, passagem. Então, nós podemos passar por essa porta chamada Jesus Cristo. Houve uma substituição da morte para a vida. Então, para que serve a Páscoa? Para eu entender que eu fui substituído. E por causa dessa substituição, não minhas obras, esse não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, é através da graça que Deus nos alcança e coloca fé no nosso coração. Aí não nos gloriamos nisso, é um elemento divino, a fé, e aí nós cremos que Jesus Cristo foi enviado. O Cordeiro já foi enviado ao tirano da terra, ou seja, ele foi lá e falou para o adversário, dá as cédulas aqui. Falou para o oficial de justiça, que estava com as suas mãos ali, paga-me o que me deves. Jesus foi lá e falou, me dê a chave do inferno e da morte. Vamos criar um povo, vamos trazer algo para fora. Eu já fui imolado lá no Egito, já fui imolado lá na fundação do mundo. E agora eu vim e estabeleci essa realidade. O justo pelo injusto. Me acha pecado agora, para que eu fique aqui no inferno. Acha pecado em mim. Eu sou o cordeiro que vinha em semelhança de Adão. A potência da vida de Adão está em mim agora. Eu vim com toda a manifestação. O apóstolo deu uma aula na aula 2, maravilhosa, a respeito de como Cristo veio. Ele veio como Adão em sua potência máxima. Não um Adão caído depois pelo pecado. Ele veio como um Adão sem pecado, lá do Éden. Então, Adão ele tinha muitas manifestações de poder. A alma de Adão era poderosíssima. Por isso, quando vamos lá para o mapeamento ou por outros lugares, estamos falando a respeito de que o adversário quer despertar essa mesma alma que Adão tinha. Então, exatamente isso. Cristo veio naquela potência, naquele poder, para nos representar e falar, Adão escolheu errado, eu escolho certo. E eu estou cumprindo toda a dívida da humanidade, através do meu sacrifício. O justo pelos injustos, todos que nasceram depois de Adão, para sentenciar os primogênitos sem cobertura.
Adão seria o primogênito de Deus. Veja lá em Lucas que fala Adão, filho de Deus, na genealogia de Jesus Cristo. Ele começa em Jesus e volta lá, faz o caminho contrário. No livro de Lucas, eu acho que é capítulo 4, ou ali você vai achar, logo no comecinho. E ele está falando Adão, filho de Deus. Então, Adão, ele foi criado como o primogênito de Deus ali, naquele lugar. E aí o que acontece? Ele tem que trazer uma cobertura para os primogênitos de Deus, para livramento dos que creem. Pode falar, depois eu... Melhor a gente explicar aquela parte lá, já vai dar para encerrar. Depois amanhã a gente continua aqui. Já são 8h21. Tá bom. Quem não fica lá para trás. Ah, tá bom. Então, em relação a cumprir a Páscoa, segundo Crônicas, capítulo 30, para quem não está habilitado. Vamos ver se é aqui mesmo. Páscoa por 7 dias. Os filhos que se acharam. Então, aqui tem um povo que não conseguiu... Aqui, ó. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes, com toda a celebração, com a congregação em Israel, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Aqui, veja bem, Ezequias percebeu que estavam falhando com a celebração da Páscoa. Passou o primeiro mês. O que ele fez? Não é um ritual, é um mandamento perpétuo. Então, vamos fazer no segundo mês mesmo. Vamos cumprir essa celebração do nosso Deus. Vamos fazer essa Páscoa no segundo mês, porque ele entendeu o princípio da palavra. Não é apenas um mês, mas aquilo que Deus deixou por estatuto perpétuo. Aqui, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não tinham santificado sacerdote em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isso aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão para todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Aí ele está falando aqui, a respeito, olha, no 7, não sejais como vossos pais, vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais, pois, a vossa cerviz. E aí ele está falando, venha para que celebre a Páscoa. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Entremos naquilo que Ezequiel fala, 22, 30. Procurei alguém para que não ferisse a terra com maldição. Senhor, eu me levanto aqui para representar a minha casa, a minha família. Eles não querem mais estar na tua presença, mas eu estou fazendo um ato profético para que eles entrem no reino. Coloque em prática aquilo que o Senhor tem dado para você, irmã Luiz, como família. Procure se aproximar dos seus, fazendo paz com eles. Faça paz, em primeiro lugar, com eles. E aí, depois você chama para a ceia. Se eles quiserem vir, amém. Se eles não quiserem, amém também. Mas como você vai fazer isso? Você vai pedir para que o Senhor esteja com a presença do sangue dele sobre a sua vida como intercessora, na presença do Cristo vivo. Senhor, tu és o nosso sumo sacerdote. Tu és o sumo sacerdote da minha confissão e eu confesso que há um sangue sobre a minha casa. Meu esposo, meus filhos vão comer esses elementos. Mas por amor de mim, que sou santa, e santifico a minha casa, santifico o meu esposo e os meus filhos, estou apresentando esse ato profético diante de ti. E o Senhor, com certeza, vai recebê-los. Amém? Agora, irmã, isso não gerou fé no meu coração. Então, você tem uns dias para que Deus gere essa fé, essa confiança, essa convicção. Amém? Não vamos fazer nada, amado, sem fé, sem convicção. Recebeu uma palavra, um ensinamento, não corra a fazer sem antes o Espírito Santo trazer aquela confirmação no teu espírito, vamos colocar assim, no teu espírito, para que você faça isso com fé, com confiança e com ousadia na presença de Deus. Sou santa, mulher santa, santifico meu marido e meus filhos. Senhor, aqui está essa Páscoa, e eu estou celebrando como quem eles entendem que eles vão receber essa cultura, como quem entende que eles vão receber essa passagem. E teu Espírito Santo vai reavivar aquilo que está dentro do coração deles e foi amortecido, foi sufocado por aquele que é satânico, por aquele que é maligno, eles foram desviados da tua palavra. Faça uma intercessão nesses moldes, mais ou menos, confiando que o Senhor vai auxiliá-los a entrar neste lugar de cultura nova, de serem odres novos com vinho novo. Amém? Respondido, então? E se eles não aceitarem?
e não se assentarem à mesa fisicamente. Faça com que eles estejam na mesa espiritualmente. Você tem Amém. autoridade sobre os teus filhos e você é uma com o teu marido. Então, a minha esposa, ela me levava nas renúncias, nos decretos, na Páscoa, tudo que ela fez, porque ela sabia a autoridade que ela tinha, porque ela era uma comigo. Ah, mas ele não quer. Mas ela tá fazendo. Então, leve o teu marido e leve os teus filhos. Eles estarão espiritualmente sentados à mesa, porque você é autoridade sobre os teus filhos, porque você é mãe, e você é uma com o teu marido, porque você é casada com ele. A primeira Páscoa que eu fiz junto com o apóstolo, me lembro que eu sentei à mesa e falei, Senhor, eu estou aqui sozinha. Não é fisicamente, mas espiritualmente, meu esposo está aqui comigo. Meu esposo, a minha casa. Entende? Então, não demorou, não é? Eu sei que eu fiz 2 Páscoas sozinhas, na terceira, meu esposo estava comigo. Então, entenda isso: o poder do ato profético, o poder da sua intercessão, o poder de ser santa para santificar a sua casa. Coloque-os na mesa, com muita fé e ousadia, fazendo a sua intercessão antes, se cobrindo com o sangue de Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, e entre com poder na presença de Deus, crendo que ele vai trazer à existência aquilo que você está plantando lá no céu. Puxe para baixo aquilo que o coração de Deus tem. Como o pastor Alexandre falou ontem, faça aquilo que o céu está fazendo. Zacarias ficou mudo por aquele tempo todo, porque ele não estava alinhado com aquilo que o céu estava dizendo. Quando ele foi falar aquilo que o céu estava falando, ele será João, aí a língua dele se desimpediu. Então, já tem a sua língua desimpedida desde agora. Senhor, tu tens uma mesa preparada para minha casa, minha família. Por favor, que eu estou falando o que o céu está falando. Amém? E creia que daqui a pouco eles estarão ao redor da mesa, junto com você. Em nome de Jesus, celebrando ao Cristo vivo. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Porque para qualquer um de nós é importante que nós saibamos o que temos de direito em Deus, como autoridade. Então, o marido ele tem que saber que ele tem autoridade sobre a esposa. Ah, mas a minha esposa não está nem aí. Mas você tem autoridade, você é um com ela. Você é sacerdote, você pode apresentá-la, você pode levá-la junto nas coisas que você está fazendo. A esposa, ah, meu marido está bebendo, está aí, está aqui. Ele pode estar fazendo o que ele quiser, mas você é uma com ele. E você pode santificar, e você pode apresentar, e você pode levar ele a esse ambiente espiritual. Aos meus filhos, você é autoridade, o pai e a mãe. Até agora eles não casaram, não saíram da sua casa, ou mesmo que saíram da sua casa, mas eles não casaram, não deixaram pai e mãe para se unir com a esposa ou com o esposo. Quem comanda espiritualmente é a tua voz. Então você precisa aproveitar esse tempo de autoridade que você tem ainda Sim. e decretar sobre os teus filhos aquilo que é promessa na palavra. Então a tua palavra ela é o maior peso na terra sobre essa pessoa. E nós perdemos muito essa oportunidade, porque estamos cansados, achamos que não vai dar nada, o que as pessoas estão fazendo visivelmente nos cansa demais, nos entristece demais, aí você vê certos comportamentos, o que a pessoa faz, onde ela vai, e com quem ela está se relacionando, e isso é demasiadamente cansativo. Mas quem você é no mundo espiritual é o que é o mais importante nessa hora. Então, a tua voz tem um peso tremendo sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Aproveite isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos encerrar, são 8h29, amanhã 7h30, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você ora Amém. para encerrar? Oro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando, Senhor, num confronto verdadeiramente, ó Pai querido, de coisas espirituais, para que aquilo que é estrutura maligna, Senhor, venha deixar a nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, continua com esse martelo que esmiuça a penha, Pai. Vai quebrando toda a estrutura, Senhor, que não coaduna, não se liga verdadeiramente com a Tua palavra e opera em nós prodígios, maravilhas e sinais. Queremos essa palavra fazer efeito no nosso coração, um efeito de fé, Pai, um efeito de santificação, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos ser ativados naquilo que é o Teu reino, a Tua verdade eterna, para que Teu nome seja engrandecido e glorificado. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, muito obrigada, Cristo vivo, Tu és Deus. Aleluia. Amém e amém. Amém? Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você desliga lá? Até amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Qualquer coisa, WhatsApp na área. Quem precisar de atendimento para a semana que vem, provavelmente a gente já vai conseguir, ou para outra, nos procure no privado para estarmos agendando. Amém. Beijo. Um abraço, Deus abençoe. Glória a Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe.